Muito bem, agora sim, ajeitamos nossos microfones e tudo em ordem, ao vivo é dessa forma mesmo e nós vamos retornando. Como nós íamos dizendo, Dirceu falou da importância e Leonardo, você estava conversando com nós sobre a Associação dos Motoristas. Bom, então, renovo, né, as palavras que a gente sabe que nossa classe é uma das mais, as mais importantes da sociedade, né, nós transportamos tudo o que a agricultura fornece, nós, transportes, levamos o progresso, levamos o alimento, levamos as condições de supermercados, farmácias, enfim, tudo que tem hoje no nosso mercado, no nosso dia a dia, pode ter certeza que passou por um caminhão também. Então isso a gente nos deixa feliz de estar aqui representando essas classes tão importantes. Primeiro, uma apresentação de vocês dois e dizer também assim, quem são as entidades que vocês representam e a importância tanto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais quanto da Associação dos Motoristas para as duas classes do colono e do motorista. Bom, então eu, Tiago, 56 anos, sempre fui agricultor, passei um período pela Secretaria da Agricultura durante 4 anos e 7 meses, e agora então à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais já há 3 anos e meio praticamente. E a nossa entidade é uma entidade formada entre agricultores de Nova Prata e Vista Alegre do Prata, que é a extensão de base Vista Alegre do Prata, né? Temos aí mais ou menos em dia em torno de 700 associados. A nossa entidade hoje, graças a Deus, apesar da pandemia que nós enfrentamos, ainda estamos bem. Nós temos uma equipe de funcionários dentro do sindicato de 2 funcionárias, a qual eu posso dizer assim que estou muito bem assessorado, estou contente com o trabalho que elas fazem, e não só contente com o trabalho que elas fazem, como as pessoas que precisam daquele atendimento, pelo menos para mim, me disseram que estão sendo muito bem atendidas, né? E depois temos assim uma gama de trabalhos que nós oferecemos no nosso sindicato. Leonardo. Bom, então eu sou Leonardo Rodrigues Stella, tenho 28 anos, estou à frente da Associação dos Motoristas por 3 anos já, há 3 anos, e venho com uma responsabilidade muito grande, apesar de jovem, né? A associação é bastante antiga, já passaram muitos presidentes, já fizeram muitos trabalhos fantásticos, né? Venho aí depois do Clayton Rigo como presidente, ele me proporcionou, né, junto com a diretoria, junto com os sócios, né, para a oportunidade de assumir uma entidade tão importante para a cidade de Nova Prata, para a região. Uma das mais antigas de Nova Prata. Isso, ela é de 1975, né, então a gente vem trabalhando a nossa estrutura física é bem bacana, já comportamos a Expo Prata, já fizemos vários eventos grandiosos lá na associação. Então fico feliz, né? A associação ela vem num trabalho aí de árduo, né? Algo que é muito embasado, muito sério. Nós tivemos aí as rifas, né, da associação que repercutem no município, são rifas tradicionais, exatamente, rifas transparentes, né? Todo mundo adquire seu número, nos ajuda desta forma, ainda mais agora, diante da pandemia, tivemos domingo passado aí um sorteio da rifa, atingimos o objetivo de vender todos os números, uma equipe empenhada mais uma vez, né, nessa diretoria, nesse grupo, fazendo um trabalho maravilhoso. Então a gente vem contribuindo e fazendo o máximo para propor um bem-estar para o nosso associado, nossos motoristas e para a cidade de Nova Prata também, né, Tiago? A gente vem tentando contribuir da nossa forma, da maneira que a gente consegue, para ajudar a cidade também. Senhores, além dessa parte institucional, né, a gente uma vez, né, se nós voltássemos no tempo, né, na época que o Leonardo era muito mais jovem do que ele é hoje, e nós tínhamos um certo receio de se identificar ou como agricultor, ou como da roça, ou como colono, e o motorista era fadado a um personagem secundário na sociedade. Hoje a gente vê que a agricultura toma porte da economia e o transporte é a área fundamental. Tanto é que quando se fala dos transportes, em 2018 nós vamos entrar nesse assunto para falar depois, quando tivemos uma grande paralisação, o país reconheceu a importância dessa categoria que todos os dias labuta dia e noite para levar o transporte rodoviário acima e abaixo do Brasil, que é o principal meio que a gente tem de deslocamento de cargas. Como é que vocês enxergam em 2021
a figura tanto do colono quanto do motorista no seu próprio reconhecimento e na sua própria valorização acerca do seu trabalho. Bom, Tiago, eu diria assim, tu tocou num assunto bem interessante. Você sabe que até há não muito tempos atrás, se via a classe assim do agricultor, do colono, como uma classe de pessoa sobrada na sociedade. E hoje não se vê mais isso. E olha que nem foi através de forças de gestão pública. Foi mesmo a base da sua força mesmo que o agricultor tem, com sua representação através do movimento sindical. E olha, vou te dizer uma coisa, e aqui não é uma crítica, viu, Tiago? Eu lembro que numa certa oportunidade eu estava numa reunião num colégio, e aqui nesse momento eu me senti mal, viu? Quando no pronunciamento da diretora da escola, ela disse assim, ela até se vangloriando por isso, né, que por esse colégio, aqui já passaram-se alunos que hoje são prefeito, padres, pastores, empresários e assim por diante. Em momento algum eu ouvi dizer que por aqui passou alunos que são agricultores. Então veja, tem lógica isso que tu falou lá no início, sim, que o agricultor era visto mais como uma classe sobrada da sociedade. Sim. E é bom de se lembrar que o agricultor, gente, não é para querer fazer ibope só para o agricultor, mas sim, sabe que do prefeito, do padre, do presidente do sindicato, do secretário, você pode precisar uma vez por dia. Sim. Mas do agricultor você precisa 3 vezes ao dia. Né? Quando que são as 3 vezes, Dirceu, para quem não sabe? Tem gente que não sabe. Né? Pois é, sabe que tem gente que não sabe? Tem gente lógico. Que não quando que se vai à mesa? De manhã, de meio-dia e de noite. No mínimo. Sim. No mínimo. E o trabalho do campo está nessas 3 refeições. Exatamente. Sempre. E aqui ainda é bom, eu já estou tomando mais tempo, porque senão vou roubar o tempo do Leonardo, né? Não tem problema. Mas eu vejo assim, a importância da agricultura familiar, porque hoje, bom, depois nós vamos entrar nesse assunto também, né? Mas a importância da agricultura familiar, porque na agricultura familiar se produz a diversidade, não se produz só a monocultura. Eu não vou dizer que não precisa ser da monocultura, que é o milho e a soja, né? Mas tu não vives só de milho e soja. Né? E aqui é importante de se dizer, e quem quiser pode fazer uma pesquisa, que houve uma determinada época que foram fazer uma pesquisa num lugar onde lá tinha uma longevidade, aquelas pessoas viviam muito bem com saúde, e um detalhe, lá tinha poucos médicos, poucas farmácias, poucos laboratórios, hospitais quase não existia, e aquele povo com longevidade. Qual a surpresa naquela pesquisa? Pesquisaram-se aquelas famílias que numa semana se alimentavam com mais de 60 espécies de alimento. Veja da importância. Sim. A agricultura familiar produz a diversidade. Verdade. É isso, nós temos que trabalhar assim de unha e dente para sempre defender a agricultura familiar. E Leonardo, a classe da boleia, a popular turma, como é assim conhecida, né? O pessoal que leva o Brasil de sul a norte e vice-versa. Como é que hoje está essa identificação do motorista com ele mesmo e o reconhecimento perante essa profissão? Bom, né, Tiago, a gente vem aí vendo uma certa dificuldade, sim, pela questão do custo hoje de se manter. A gente vem da agricultura brilhante, tivemos uma safra bem significativa, mas isso também impacta a questão financeira do custo do caminhão, do veículo. Então isso também gera um descontento, né, da classe, com certeza, e a gente vem com um certo preconceito, né? Enfrentamos um preconceito ainda muito forte, né? A gente sabe que os acidentes, porque foi culpa do motorista, porque o caminhoneiro. Então a gente fica um pouco triste com esse certo Tem um estigma isso. Sempre. O caminhoneiro é o culpado, olha só o caminhoneiro. Então isso aí a gente nos deixa muito triste, sabe? A classe fica um pouco triste porque ainda existe esse preconceito muito forte, porque né? E vem assim com o escoamento da produção, nós somos fundamentais. Sim. O motorista é fundamental e a sociedade muitas vezes não enxerga.
voltando, abrindo um parênteses e indo para a paralisação de Sim. 2018, nós tivemos um certo exemplo, vou citar agora para não me esquecer, Sim. mas em 2018, no momento que o caminhoneiro estava lá na rodovia parado, muita gente fazendo fila nos postos de gasolina abastecendo para não ficar sem. Sem gasolina. Mas o Exatamente. motorista, muitas vezes, lá na BR, sem comer, sem tomar banho, sem ter uma estrutura física que comportasse a paralisação. Então, isso nos deixa triste, porque Sim. a sociedade muitas vezes não enxerga o caminhoneiro como fundamental. O motorista, enfim, de veículo pesado como fundamental. Por quê? Porque quando chega lá, nós estávamos com mercados fechando, o povo corria no mercado. Né? Sim. Todo mundo queria ter as necessidades básicas. 2018 mostrou um grande comportamento do egoísmo da população, né? Enquanto o caminhoneiro Exatamente. passava pela necessidade e estava reivindicando seu melhor atendimento, ou enfim, várias demandas que foram expostas naquele episódio, a população mostrava aquele velho ditado que o gringo vai saber primo par mim, dopo no antri, né? Exatamente. Primeiro para mim, mim, depois os outros. E então isso ficou bastante evidenciado. Leonardo tocou num assunto que eu quero ouvir os comentários de vocês. Antes de tudo, ainda naquilo que o Leonardo estava comentando sobre o caminhoneiro, e um detalhe que quase ninguém fala, olhando assim a vida também difícil que o caminhoneiro leva, experimenta pensar, te colocar na pele daquele caminhoneiro quando embarca no caminhão, na segunda-feira, no domingo, e só volta na outra segunda-feira. Isso E se aí- for só uma semana, né? Exatamente, Isso. né? Vamos pegar assim mais por baixo, né? Com certeza. Então veja bem, isso tudo também faz com que tu tenha que ter uma super vontade, porque tu abandona teus amigos, principalmente a família, né? E a família, se sabe que é a célula base da sociedade, né? Isso. Né? O papai continua. Não, é o que, mais uma observação, né, seu Dirceu? A gente vê disso, né, a dificuldade de tu dizer, de dar o tchau, né, para a família, para seguir a tua viagem, sem saber o que pode acontecer nesse percurso, nesse trajeto. Muitas vezes vem os acidentes, né, vem as coisas que acontecem. Muitas vezes a gente, nós da classe dos motoristas, somos criticados, mas pela causa do acidente. E muitas vezes não é o motorista que causou ou o caminhoneiro Sim. que causou o acidente, né? Então isso me deixa triste também, Thiago, porque o cara nós ouvimos muito aí na sociedade, mas bateu um caminhão, matou não sei quantas pessoas. Sim. Mas às vezes é criticado só o caminhoneiro e não se vê o que aconteceu de outro lado, sabe? Exatamente. Isso também é um detalhe que me deixa muito triste. Vocês tocaram num assunto que lhe chama a atenção, porque todos os dias nós trabalhamos com essas notícias, né? Nós estamos aí na iminência de que foi colhida uma super safra de soja, principalmente. Isso ocorre, né, aqui no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, enfim, nos grandes estados produtores. Dirceu, você que trabalha diretamente com a agricultura familiar e com os pequenos agricultores, como é que essa super safra se reverte, como é que isso se dá nos nossos agricultores locais? Isso é bom? Isso também aconteceu aqui? O pequeno produtor também consegue colher um pouco desse mel todo que essa super safra de soja que é exportada acaba... Que isso que vai para o noticiário, né? Isso Exatamente. também se reflete na nossa realidade do pequeno agricultor, muitos deles representados pelo sindicato? Veja, é evidente que isso reflete muito esse ano no bolso do produtor, porque veja, por exemplo, houve um momento quando a soja chegou assim a R$180 a saca, são R$3 ao quilo. Sim. Experimenta pensar. Então, de fato, esse ano foi assim de fundamental importância também para o pequeno, sim. Só que aqui é importante de se observar. Veja bem, se eu tenho 5.000 hectares plantados e você tem 50, 30 ou 20, há assim uma concorrência muito desleal diante disso. Não tem como negar, né? Então isso poderíamos dizer assim que faz com que cada vez entre pequeno e grande se distancia sempre mais. Sim. Né? Mas assim mesmo, diante de um valor assim como nós recebemos esse ano, como também o próprio preço do milho, dá para se dizer que esse ano foi um ano super bom em questão de preço. Quem se queixar esse ano, né, até o momento, é porque não tem mais como acontentar a pessoa. Agora, é importante de se dizer o seguinte, e no que nós vamos refazer essa lavoura para o próximo ano? Então a pessoa fica assim pensando, se eu não vou ficar rico,
diante dos valores que eu recebi. Mas aí tu vai pegar, por exemplo, a compra de fertilizantes, vamos citar aqui só o adubo, por exemplo. Sim. Nós temos aí vendo uma fórmula assim que é muito usada, que é o 5-30-15. Hoje já se fala em torno de 190, 200, até mais de R$ 200 ao saco. Então isso é preocupante, sabe? Mas em si, como se costuma dizer lá no interior, Tiago, Leonardo, esse ano nós podemos dizer sim que lavamos a baia. Essa era a resposta que eu queria saber, se estava bom ou se era só notícia para inglês ver, né? Exatamente. Leonardo, e toda essa super safra no setor primário, no campo, isso impacta no transporte de forma direta. Como é que o motorista recebe essa informação? Isso está sendo bom? Esse movimento está sendo bom? Ou os custos também vão dificultando aí o desenvolvimento do transporte do caminhoneiro? É isso, né? Como eu citei antes, ótimo, foi muito bom. É muito bom ter uma safra expressiva aí no momento, né, no mercado, mas pro caminhoneiro, pro motorista é difícil. Por quê? Porque no momento que subiu a saca de soja também, subiu o preço do pneu, a manutenção do veículo, o combustível. Então, a porcentagem e o frete também manteve. Ah, o frete manteve. Então, o frete não teve um resultado, um valor expressivo. Sim. Então, ele subiu, mas mínima coisa. Então, nós não temos hoje, o frete não vai bancar esse custo que nós temos de manutenção, de pneu, que hoje está louco, é um absurdo, o custo está muito alto. Então, isso se torna difícil, a manutenção, enfim, de mecânica, né? Vem as peças, vem tudo isso, então isso se torna um valor muito expressivo. Então, para o caminhoneiro, é bom que tenha esse movimento, porque quanto mais grão, mais transporte. Mas o lucro, a base, o que sobra para o caminhão, é pouco. Então, nós estamos felizes porque foi uma safra bacana, temos serviço, mas hoje o lucro é baixo, Thiago. Para nós da classe, não é tão expressivo. Posso fazer uma pergunta agora, Sim. Tiago? Agora vou virar eu, entrevistador? Pode, né? Estamos Não, aí. essa é uma curiosidade, Leonardo, que como nós também, agricultores, enfrentamos muito essa concorrência desleal entre grandes produtores e pequenos produtores, aí eu imagino que também vocês, a classe de caminhoneiros, já se sabe assim que tem equipes assim, proprietários com assim número enorme de caminhões, por exemplo. Grandes transportadores. Exatamente. E diante disso, aquele pequeno que começa com um caminhão, por exemplo, ainda é viável? Como é que ele consegue se defender, Leonardo? Excelente colocação, Dirceu. Isso é o mais difícil, né? Hoje, quem tem um caminhão é bem complicado, viu? Até a questão de movimentos, paralisações, greves, isso gera mais resultado para o grande do que para o pequeno, né? O pequeno acaba sofrendo muito. E, assim, tudo é muito difícil. A gente trabalha muito... hoje nós somos autônomos, né? Então, Associação dos Produtores Autônomos, né? Então, hoje se trabalha apertado. Com certeza, né? Nós estamos aí que estamos dando giro. A gente não desiste, persiste, né? Mas e se esse caminhoneiro autônomo, me corrija se eu estiver errado, se ele está na estrada, ele está faturando. Sim. Se ele ficar parado, ele não está ganhando nada. Isso, ele não está ganhando nada. Não tem garantia, não tem folha paga, não tem salário, nada. Então, essa é a dificuldade. Exatamente. Então, eu vejo essa questão, ela é muito difícil. Hoje, assim, se tu for começar hoje, tu trabalhar com caminhão sozinho, assim, se torna cada vez mais difícil por toda essa questão de custo, né? Hoje, Leonardo, no modo geral, assim, só para nós ter uma ideia para levar para o telespectador, quanto é que custa um pneu? Se fosse um pneu novo que você vai lá na borracharia e compra. Hoje em torno de R$ 2.500. R$ 2.500 um pneu. É isso. Hoje nós temos a recapadora aqui em Nova Prata, né? Inclusive Paludo Pneus. Nosso apoiador, conversa com o Jamir, pode levar lá um custo-benefício excelente, né? Então nós temos aí que nos ajuda muito, né? A questão de carcaça, né? Tu tem a carcaça, tu leva lá, recapa, isso é um custo-benefício. Mas a questão de hoje tu adquirir um pneu novo, tu ir fazer uma manutenção do caminhão, é tudo muito mais expressivo o valor. Sim. Então, pensa, hoje tu vai numa viagem, tu estoura 2 ou 3 pneus aí, cara, você foi o lucro da tua viagem. Foi. E ainda dá prejuízo, né?
Porque você imagina, não vai um pneu só, né, Dirceu? Vai bem mais que um num caminhão, né? Exatamente. E, Dirceu, Leonardo transportou toda essa safra. Dirceu, uma pergunta que eu quero te fazer é sobre a área abrangida pelo sindicato. Né? Aqui na nossa região, nós temos Nova Prata e nós temos Vista Alegre do Prata. Quais são os pontos fortes dos nossos produtores locais e quais são ainda as dificuldades que vocês enfrentam? Olha, as dificuldades, elas se dão mais diante da intempérie, do comportamento da temperatura, do tempo. Porque veja bem, digamos, hoje tu sabe muito bem que uma lavoura, tanto de milho como de soja, ela custa muito cara. Sim. Né? E aí, diante, digamos, de uma seca, um enchente, na própria colheita do soja, por exemplo, digamos, começasse assim um período de muita chuva, a soja até começa a brotar e tu não tem como entrar lá dentro e fazer a colheita. Então, esses são os pontos assim que preocupam muito o agricultor. Sem contar que, de repente, assim, digamos, no decorrer do desenvolvimento da lavoura, acontece assim doenças, pragas, e aí também, às vezes, acontece período de muita chuva que nem tem como fazer a aplicação. E aí tu corre o risco de perder a lavoura. Sim. Então, esses são os pontos assim que nos deixa assim muito preocupado, mas que como agricultor tem que ter essa habilidade de enfrentar. Não tem o que fazer, né? Sim. Se está abaixo do tempo, e lá tem que ter... Por isso que eu digo que o agricultor, ele tem que ter vocação para isso. A lavoura não vem com coberto, né? Não, exatamente. E é impossível. Com coberto é só quando que tu faz aqueles produtos tipo hortigranjeiro, né? Sim. Mas aí são áreas pequenas, né? Sim. Que custa caríssimo, por sinal, né? Então isso aí é um enfrentamento que a gente tem que ter, mas tem que estar preparado para isso, né? E, Leonardo, não tem como não falar desse assunto, né? Nós tivemos aí o ano passado uma política de preços de combustível que foi revista, tivemos uma baixa por força de toda a questão da pandemia, a Petrobras reveio os seus preços e tal, mas esse ano foi praticamente um tiro depois do outro, né? Nós estamos com a gasolina hoje na casa dos R$6, o diesel tá quanto? Não me recordo, Thiago, hoje, mas está em torno de 4,49 por aí. Uma média, né? Nós isso estamos aí, uma média aí na cidade e o cara vê em torno disso, né? Vamos lá, 4,50, R$5. Vamos jogar um número arredondado, né? Isso. Nós já falamos pelo menos 2 vezes hoje nessa paralisação de 2018 e no último reajuste que a Petrobras aplicou, né? Para quem muitas vezes nos acompanha e não entende, a Petrobras, ela detém um monopólio, né? Ou seja, só ela explora todas as jazidas de petróleo no Brasil. Ela é uma companhia 51% do Estado, da União, ela pertence. 49% ela está com suas ações dispersas na Bolsa de Valores. Para essas ações não se desvalorizarem perante o mercado nacional e internacional, o governo não intervém na política de preço da Petrobras, que muitas vezes segue a mecânica das políticas internacionais, né? Então, se lá no exterior o petróleo sobe ou desce, isso vai impactar no preço do nosso combustível aqui no Brasil. Como nós temos uma moeda profundamente desvalorizada, que é o real, que perdeu muito valor nos últimos tempos, isso favorece a venda da soja, e aí nós temos uma super safra, ótimo que vendemos bastante, exportamos muito, porque o estrangeiro compra em dólar, mas de outro lado nós temos o combustível que é um calcanhar de Aquiles. Nessa política de preços da Petrobras, o que acontece? Para não desagradar o investidor, o nosso comandante Silva Luna, que recém assumiu a companhia, também vai praticar uma política de preços similar ao mercado estrangeiro. E aí nós temos gasolina a R$6, óleo diesel a R$4,50. Essa turma do frete, que já passa por diversas agruras aí ao longo do trecho, tem que parar lá na bomba do diesel e praticamente deixar quase o seu lucro aí no posto de combustível, que fique claro, não fica com o dono do posto também. Exatamente. Ou seja, nesse jogo ninguém ganha, né, Leonardo? Isso. E no último aumento, a categoria se pronunciou, diversos foram os meios de comunicação que falaram de que haveria o risco de uma nova greve similar
ao do ano de 2018. Isso, se eu não me engano, foi agora no começo do mês de julho. Como é que está esse reflexo interno? O que a categoria está falando? O que os motoristas, principalmente os motoristas autônomos, que são a grande maioria, conseguem se comportar frente a isso? Porque as grandes transportadoras, né, Dirceu, elas compram a granel e elas conseguem poder de barganha frente aos distribuidores. Isso. Como é que o pequeno motorista, aquele que depende do posto de combustível, aquele que faz o vale ao longo do mês e no final vai lá e acerta a sua conta, né? Muitas vezes passa um cheque para 30, para 60, enfim, tem que se virar. Como é que está essa questão do motorista frente a esse aumento que eu julgo abusivo no preço dos combustíveis? Só segurando um pouco a resposta, Leonardo, tu estava dizendo, Tiago, nesse jogo ninguém ganha. Eu acho que tem gente que ganha, só que nós nem enxergamos quem ganha, na verdade. Ninguém, né? Que eu digo de nós. É, né? exatamente. Nós aqui, né, no chão, na base da sociedade, ninguém ganha. Alguém, com certeza, acabamos sempre servindo ganhando. só de escadinha para fazer quem já é grande crescer ainda mais, né? Exatamente. Com certeza. Desculpa. É assim, a questão que a gente conversa e também me preparei, Thiago, para trazer a opinião dos associados, do nosso grupo, que sim, precisamos reivindicar, precisamos mostrar novamente nossa força. Mas não é momento de fazer paralisação, de parar. Nós estamos diante da pandemia, não sabemos se esse reflexo de preços, valores, custos é só direto à pandemia, se não é uma desculpa, né? Sim. Também. E também nós vemos que a estrutura hoje de paralisação é uma questão mais sindicalista, Sim. questão mais de alguns barderneiros aí que querem fazer essa paralisação. Por quê? Porque nós vimos em 2018 que teve muitas situações que o caminhão era parado forçado, Sim. eram agredidos motoristas que não queriam aderir à paralisação. Tivemos diversos exemplos aí pelo WhatsApp, circularam diversos vídeos, né? Isso. Então, eu acredito que precisamos reivindicar, precisamos buscar uma melhora em preços, precisamos, mas também nós temos que estar estruturado para uma paralisação. Nós temos aí, não temos condições, e muitas vezes nem durante o ano de trabalho, nós não temos postos que parem para a gente ter uma boa instalação, para que o motorista tenha condições boas, né? E imagine então você parar no interior, sem internet, o rastreador não funciona, tu tá num lugar que mandaram você parar, se você não parar você vai apanhar, vão te agredir. Vão lá e cortam as mangueiras do freio da carreta para não sair do lugar. Sim. Então, tudo isso aconteceu em 2018 e ficamos com um certo receio de fazer uma nova paralisação, que isso aconteça novamente, sem dar uma notícia para a família. Nós tá lá sem comer, sem banho, sem estrutura, parado no meio do nada. Então, tudo isso nos gera um certo medo de fazer, e sendo, como eu citei antes, que a paralisação muitas vezes ela gera um resultado muito maior para as empresas maiores, que o governo também arrecada mais, vai dar uma importância bem mais significativa para elas do que para o autônomo. Então, isso se torna mais difícil. Então, nós hoje, associação daqui de Nova Prata, não somos favoráveis à paralisação, porque vai ser mais difícil ainda. Nós estamos diante de uma crise, nós vamos parar, nós vamos ficar sem ganhar, né, Tiago? Perfeito. Então, como nós temos um caminhão, 2 aí, né? Mas nós não conseguimos, nós temos que trabalhar para ter um retorno, porque o caminhão parado para nós é prejuízo, né? Então, nós vamos parar lá na paralisação, aderimos à paralisação, mas nós estamos sem ganhar. Sim. Então, não vai adiantar. E muitas vezes nós não vamos ouvir, e o boleto está girando. O boleto na segunda-feira ele vem, né? Ele não fica de greve. Com certeza. Dirceu, trabalhador rural que é associado ao sindicato, quais são as vantagens que ele tem? E aqui nós temos que fazer uma explicação rápida, né? Muitas vezes a gente passou por alguns anos e algumas informações em que os sindicatos foram demonizados, né? O que era do sindicato não prestava. Essa situação não se aplica ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, porque muitas vezes o pessoal pega a palavra sindicato e associa ao ABC Paulista e vê a CUT e vê todos esses órgãos se manifestando, né? O pessoal com bandeira na rua. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para a gente desmistificar isso, não tem esse tipo de vinculação.
e uma série de serviços são postos à disposição do associado. O que tu pode resumir para nós dessa circunstância? Veja, Tiago, na questão das vantagens, já se diz sindicato, ele é a entidade de defesa de classe. Aí vamos pegar assim conquistas que nós obtivemos para a classe do agricultor. Aí eu vou te citar, por exemplo, a primeira que poderíamos sair citando. Sabe que houve uma época que por parte de um grupo de deputados queriam cobrar o IPVA, isto é, o imposto da máquina, do trator, da colheitadeira. Sim. Hoje nós estaríamos pagando no mínimo um salário mínimo cada trator, cada colheitadeira. E isso só não aconteceu graças ao movimento sindical, junto aos nossos dois deputados, na época era o Heitor Chu, que agora é federal, e nós temos o estadual, o Elton Weber. Então, graças ao movimento sindical, junto aos sindicatos e aos agricultores, foi feita uma manifestação muito grande. E aí, diante disso, nós mostramos a força, a importância que tem a agricultura. Então, esse projeto de lei não passou. Senão, hoje, nós estaríamos pagando, no mínimo, um salário de IPVA por ano cada máquina. Tá? Um outro detalhe, a questão energia elétrica, digamos. Quem que conseguiu essa conquista? Nós estamos assim com um subsídio de 33% ou 35%, que isso se aplica a todo produtor que tem talão de produtor, isto é, que seja agricultor, né? Então também foi uma conquista. Nós podemos citar uma outra, a questão da aposentadoria. A aposentadoria rural, ela foi construída através também do movimento sindical. Né? Que você sabe, é importante de se citar, Tiago, lá no início se reivindicou meio salário mínimo para o agricultor, quando completasse 60 anos. Mais adiante, se conquistou então meio salário mínimo também para a mulher da roça. Sim. E aí depois se avançou, conseguimos um salário para o homem e um salário para a mulher. E aí depois veio a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, que eu acho também importante, Tiago, a reforma da Previdência. Só que, veja bem, diante da reforma, será que quebra a Previdência é quem ganha um salário mínimo ou quem ganha 30, 40, 50 salários mínimos? Sim. Então também nós fomos para a rua, quantas viagens saí aqui de madrugada a Santa Cruz, Caxias, Porto Alegre, Brasília, e nós conseguimos a manutenção. O homem permaneceu com 60 anos e a mulher com 55. Então tudo isso, daria para se citar muito mais coisas, né? Foi assim, conquistado através do nosso movimento. E aqui é importante de se dizer que quando a pessoa é sindicalizada, muitos pensam assim, mas é simplesmente para pagar mais uma taxa por mês. Sim. Tá? E aqui então eu pergunto, se você tem esse trator, tem a colheitadeira, você certamente tem energia elétrica, tem um aposentado dentro da tua propriedade, dentro da tua família. Foi uma conquista do movimento sindical e muita gente abandonou o movimento sindical. Agora eu conquistei, não preciso mais, né? Sabe, aquela velha história, eu vou rezar para a chuva, para quê? Se ela vem para ti, vem também para mim, né? Sim. Então isso é uma maldade nossa que muitas vezes acontece. Ainda assim, dentro do sindicato, nós temos assim prestação de muitos serviços, assim tipo contrato, encaminhamento de aposentadorias, cobrança de ITR, o CAR, quer dizer, o CAR não, o CCIR, temos, em si, eu teria que toda ter notado, exatamente, temos dentista inclusive lá dentro, agora temos um técnico agrícola também, que nos presta orientação técnica, custeio, investimento. Em si é uma gama de produtos que nós temos lá dentro, que se tu vai olhar, às vezes chega às 5 horas e nós não conseguimos atender o número de pessoas que chega até a gente. Né? Além do mais, nós tivemos assim parcerias com profissionais da saúde, e aqui nós estamos assim em busca daquela política, sabe, do viver e deixar viver. Sim. Porque nós enfrentamos muito hoje, eu já dizia antes, né, essa concorrência desleal. Porque pensa bem, isso eu falo como agricultor, né, mas eu penso que também na cidade muitas vezes não é diferente. No momento que tu ficar doente, se sabe que a economia não anda tão fácil assim, né? Então logo você pensa assim, eu vou ter que ir até um profissional. Mas eu logo penso nos 350.
Então, o que eu acabo fazendo? Vamos ser bem realistas, né? Sim. Eu vou fazer um chá, vou procurar um remédio e vira e mexe, né? Lá pelas tantas, isso não me deu resultado e eu vou ter que voltar a mesma coisa ao profissional. Sim. E aí, esse profissional, por bom que ele seja, milagre ele não faz mais. Mas se eu tivesse ido em tempo hábil, eu teria resolvido o problema. Então nós negociamos com vários médicos, com vários profissionais da saúde, um trabalho assim. Tu cobra um determinado valor do paciente quando ele vem lá no teu consultório e ele busca uma fichinha lá no sindicato que nós também pagamos uma contrapartida e a partir de lá o resto que sobra, nós também temos um programa de rádio e nós sempre anunciamos os nossos parceiros. Com isso, se faz a política do viver e deixar viver e todos podem viver melhor, né? Então o sindicato dá uma contrapartida nessa prestação de serviços Exatamente. dos quais os agricultores Exatamente. precisam. E Leonardo, o associado da Associação dos Motoristas de Nova Prata, o que ele pode contar com a associação, além do espaço físico, além daquele tradicional churrasco de final de ano que a gente sempre tinha nas festas, né? E, inclusive era uma das maiores festas da região que se tinha, né? Era todo final de semana. Infelizmente, no último ano não tivemos, esperaremos aí mais para frente para poder realizar. Qual é a representação que a associação dá aí para o seu sócio? Bom, hoje, Thiago, nós estamos mesmo no espaço físico. Sim. Né? As parcerias que o seu Dirceu citou, isso é fantástico e até eu estava ouvindo que muitas coisas, acredito, que a associação pode aderir, né, para ajudar o seu associado. Hoje nós estamos sim no espaço físico pela questão do quê? Nós vimos aí em outras diretorias, né, trabalhando sim para atualizar o cadastro de sócios, né, vem trabalhando porque é uma instituição muito antiga, então ela vem muitas vezes, eu saí, eu voltei e tal, então a questão de ter o número de associados e tal, porque algumas pessoas faleceram, daí passa para o seu filho, enfim. Então, nós estamos tentando ainda organizar de um trabalho já que veio vindo aí do Clayton, né, que veio do seu Alceu. Então, a gente vem trabalhando para tentar regularizar tudo isso, para tentar proporcionar para o nosso associado mais coisas. Hoje nós temos um espaço físico muito bom, nós temos churrasqueiras, nós temos uma sombra muito boa para no verão ir lá assar uma carne, né, tomar uma cervejinha, passar o final de semana com a família, um espaço bom para as crianças brincar lá. Então, tudo isso é o que a gente tem. Sim. E nós, agora, diante dessa pandemia, né, foi dificultoso para nós, porque nós vínhamos com um projeto de gestão focado, sim, ao motorista, de mostrar realmente, né, fazer planos de saúde, planos odontológicos, né, questão de parcerias com combustíveis, com recapadoras, né, tentar encontrar uma forma. Nós não estamos prometendo, mas isso... o trabalho tem que ser degrau por degrau para ter coisas bem feitas, bem concretas, para nós dar realmente um retorno físico de outra forma para o nosso associado. Então a gente vem buscando isso, é um trabalho construção. Isso é uma construção que não é só dessa gestão, mas que vem de outros, né? Há anos buscando sempre encontrar uma parceria, né? Aqui na cidade nós temos vários pontos que são parceiros da associação já, e nós viemos aí para tentar construir ainda mais esses benefícios ao nosso sócio, né? Dificuldades, Thiago, encontramos, né? A associação, ela é difícil administrar, não é fácil, mas a gente tenta buscar aí para que tenha um retorno direto ao nosso associado. E, Leonardo, uma questão que eu quero te perguntar, que eu acho que pegou muitos colegas de surpresa nesse ano, né? Nós tivemos mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e quando ele foi aí promulgado, que entrou em sua vigência, houve também uma alteração que causou uma certa polêmica no noticiário, a mudança sobre os prazos vinculados ao exame toxicológico. É um exame que o caminhoneiro precisa fazer durante um determinado período de tempo, era durante um determinado período de tempo, e agora ele tem que ser feito, se eu não me engano, em cada 2 anos e meio. E muita gente estava com essa janela aberta, não estava nem preocupado com essa situação, porque esse exame gera um custo também, né, para o caminhoneiro, que ele tem que desembolsar um valor para fazer isso, e o pessoal teve que renovar esses exames, porque senão corria o risco aí de ser abordado tanto por Polícia Rodoviária Estadual, Federal, enfim, outras autoridades de trânsito,
que para quem não está nos trechos sabe que são diversas, né? Aham. E por mais orientativas que elas sejam, né, sempre tem que esse cunho do fiscal e do arrecadador. Sim. Como é que foi essa mudança desses prazos do toxicológico e como é que a categoria enxerga esse exame? Bom, Thiago, falando em toxicológico, nós lembramos somente dos motoristas, né? Sim, sim. E isso vem uma opinião que não ficamos felizes com isso. Por quê? Porque não é só o motorista que tem talvez alguma dependência química. Sim. Nós temos vários profissionais que Sim. têm dependências químicas. E acredito que... Então, na verdade, deveria ser os motoristas. Isso. Então, o exame toxicológico foi obrigatório a partir de 2015, Sim. na categoria C, D e E. Correto. Isso. Então, tivemos a indicação de um projeto de lei de um deputado que agora se torna obrigatório o exame a Para todos os motoristas. Então, isso vem beneficiar a todos. Por Sim. quê? Como eu citei antes, às vezes sofre um acidente, dá um acidente e há um dependente químico que bate, que causa o acidente e provoca o acidente, a culpa é do motorista, do Sim, caminhoneiro. do caminhoneiro. Mas tu tá lá, o louco, bem fora de giro numa festa, sai de lá e o cara pega e cruza num trevo, cruza a tua frente, tu leva embora, tu mata o cara e a culpa se torna Do caminhoneiro. do caminhoneiro. Então, o que que nós vimos dentro da associação e dentro do nosso grupo? Que quem não deve não teme. Sim. Se tu tá tudo certo, se tu trabalha certinho, não tem porquê. Por mim, podia fazer uma vez por mês com o nosso grupo. Sim. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o pessoal não tem... Se tu trabalha certo, né, Thiago Sim. e seu Dirceu, não tem o porquê temer, né? Exatamente. Então, isso é o que a gente enxerga. Nós enxergamos desta forma. Então... Que fosse aplicado para todos. que fosse aplicado para todos, porque não é culpa. Nós temos aí médicos, dentistas, advogados, todos Agricultores. mecânicos. Eu sou mecânico, Thiago. Se eu faço Sim. um serviço no teu veículo, no teu caminhão de transporte, e eu vou trabalhar drogado lá, Sim. um exemplo, e faço serviço mal feito, troco uma lona de freio, deixo a polca de roda do cubo sem travar, salta fora o cubo, dá num carro, mata uma família, a culpa é do motorista? Não. É do mecânico incompetente que fez o serviço lá. Correto. Exatamente. Entendeu? Então, essa a questão. Por isso que tem que ser para todos. Assim. Sim. Não, talvez nem sejam os motoristas, mas que todos fizessem, né? Não, pegando o motorista, não Sim. todos os profissionais, né? Porque todo mundo dirige hoje, né? Nesse caso, você usou 2 pesos e 2 medidas. Isso. Exatamente. Existe, de fato, o projeto está em discussão no Congresso Isso. Nacional para vincular também as categorias A e B a esse mesmo crivo desse exame. Hoje, quanto é que custa para fazer um toxicológico? Bah, eu não sei quanto está o valor hoje direto, mas sei que tem um custo expressivo. Um no valor, a principal queixa que a gente acompanhou durante a entrada em vigor das novas alterações, pelos portais de notícia que nos chegavam, era que o valor do custo, e muita gente que talvez não se contava por fazer agora, tinha que renovar os exames, mas a posição dos motoristas é importante, que se é para um, é para todos. Isso é o que gerou essa discussão, né, Tiago, pela questão de ser para todos, né? Não, por que só a classe do motorista caminhoneiro? Sim. Né? Não, acho que tem que abranger a todos, né? A estrada não é só do caminhoneiro. Isso, a estrada não é só do caminhoneiro. E senhores, indo para nossa reta final dessa manhã aqui, eu gostaria que assim, de uma forma bem aberta, na ordem que vocês quisessem falar, a posição, a opinião, a reivindicação que cada classe hoje gostaria de trazer. Nós somos uma ferramenta de mídia comunitária, o que é falado aqui depois fica à disposição de todo mundo. Então que vocês trouxessem, né, já que é uma homenagem e um reconhecimento ao Dia do Colono e do Motorista, uma posição de vocês, um recado para os colegas que estão lá fora, um incentivo e chamar a atenção caso vocês demandem aí alguma carência junto às autoridades públicas também. Nós estamos aqui com esse espaço aberto pro colono e pro motorista.
Seu Dirceu, fica à vontade. Já terminou nosso espaço? Tu vê, a conversa, quando ela é boa, ela passa rápido. Tínhamos que ficar aqui mais uma hora, Leonardo, imagina. Mas aí vamos invadir o próximo programa, né? Daí a gente muda, vai pro sofá da Laura e segue a conversa. Exatamente. Lá. Mas assim, nós, de nossa parte, em primeiro lugar, gostaríamos muito de agradecer o convite por este espaço, de estar aqui neste momento. Agradecer também ao companheiro Leonardo, estar aqui nos dividindo e aprendendo também com ele, né? Das dificuldades também da entidade deles, né? Mas nós, por parte dos agricultores, nós vimos assim ultimamente que a maioria das pessoas dizem: agora o agricultor vai ficar rico com esses valores que se viu aí, principalmente nas commodities, né? Soja e milho e assim por diante. Mas também nos resta uma preocupação, sim, de que é importante de se dizer que essa conta não fecha, gente. Quando que tu vai ver essa desproporção de preços que se viu no mercado e o salário não aumentou, é evidente que isso aqui um dia vai acabar mal. Não tem como não dizer. Entende? Sabe, é aquela velha história. Se tu fosse, digamos, um gerente de um banco, tu prefere mais emprestar 1 milhão para uma só pessoa ou para 10 pessoas? Tu prefere mais ver um salário de 50 mil nas mãos de uma pessoa ou ver 50 mil nas mãos de 10 pessoas? Tem que haver uma distribuição de renda. Entende? Claro, tu poderá me dizer, mas se hoje baixasse um decreto do Divino Espírito Santo e de que tudo o que existe de bens tivesse que ser distribuído com toda a população, em questão de pouco tempo retorna tudo de novo para aquela classe mais dominante. Sim. Então tu percebe que muitas vezes acaba um pouco de atitude por parte nossa mesmo, né? Mas que há sim uma concorrência desleal que faz com que muitas vezes as pessoas menos esclarecidas acabam servindo só de escadinha para servir que rico se torne mais rico. E nós temos essa preocupação, nós do movimento sindical. Nós sempre nos preocupamos com o pequeno. Que o pequeno, geralmente, se tu vai olhar na agricultura familiar, é aquele que dá a sustentação de 70% daquilo que vai lá na mesa. Então essa é a nossa grande preocupação, sempre de estar defendendo o nosso pequeno. Fazer aquela política do viver e deixar viver. E lá no sindicato sempre está de portas abertas, pode vir o associado, o não associado, o que nos gosta, o que nos não gosta. Nós é sempre um prazer de receber, porque a diversidade é que faz a diferença, né? Então quando as pessoas puderem, tiverem um tempinho, venham nos visitar, batemos um papo, tomamos um café e o diálogo se sabe que é a melhor arma que existe. Muito bem. Leonardo, posição dos motoristas é um espaço para reivindicação. Vocês que são muitos, mas por serem muitos, são dispersos. Às vezes não conseguem uma unidade para conversar e para falar e para dar a sua opinião. Esse é um dos espaços que a gente consegue entregar para essa classe fundamental. Bom, Thiago, nós ficamos felizes também de ter essa oportunidade de vir aqui, colocar a nossa posição, colocar a nossa ideia. E assim, nós também estamos abertos a visitas, nos procurem, os motoristas, procurem a Associação dos Motoristas também, que ela está de portas abertas para acolher, para buscar todo mundo e que venha para fazer parte da associação. Quanto mais gente, mais força, mais ideias, vamos reivindicar mais, buscar mais para que a gente venha se beneficiar, que a gente venha ter mais força nas nossas posições, nas nossas reivindicações, nas nossas paralisações, em questão de governo, né? Então que nós mostre a nossa força de uma maneira mais aconchegante. E também eu peço para a comunidade que olhe com outros olhos para o caminhoneiro. Olhe com uma maneira de não essa crítica que a gente ainda enfrenta na sociedade, nós enfrentamos isso todos os dias, mas olhe com outra forma. Olha que muitas vezes, como diz o seu Dirceu, que a agricultura está 3 vezes por dia em cima da mesa, mas também essa agricultura passou
pelo caminhão. Exatamente. Então também Exato. o caminhoneiro também faz parte desse alimento que está na tua mesa na hora do café, do almoço e da janta. Então que a comunidade olhe com outros olhos, que não critique, mas que vá buscar, vá fazer parte, vá ter, procurar conhecimento do nosso motorista, dos nossos caminhoneiros, que não é muitas vezes o que está aí que o pessoal comenta. Os caminhoneiros eles sofrem muito, eles têm uma responsabilidade muito grande. Como eu acho muito linda a frase, né, que o caminhoneiro transporta o Brasil nas costas, né? E isso é uma realidade. Então, hoje não eu sou como mecânico, que também é o meu ganha-pão, fazer manutenção em caminhão, mas sabemos que eles giram uma economia do nosso estado, do nosso país, muito forte. Então, a Associação dos Motoristas de Nova Prata deixa um forte abraço a cada um dos motoristas, dos colonos, um feliz dia. É bom ter essa lembrança, é bom ter esse dia ser reconhecido e a gente nos engrandece essa oportunidade de estarmos aqui e poder dizer tudo isso ao nosso colono e ao nosso motorista. Obrigado, Thiago. Leonardo, Dirceu, a gente está à inteira disposição das associações, porque vocês reúnem aí o cerne, a base da nossa pirâmide social, o motorista, o colono, enfim, são as pessoas que trabalham no dia a dia, aquelas que acordam antes que o sol levanta e que vão dormir depois do que ele já se pôs. E aqui é Então, importante de se dizer, diante de duas entidades assim como estamos aqui, Tiago, a importância da união, de estar junto. E aí agora vou provocar vocês, talvez os nossos telespectadores não entendam isso, o italiano, né? Mas já lá no passado dizia os nossos nonos, e aí eu vou falar em italiano, agora depois vou traduzir, né? Se te ciappi una bacchettina ela sola, te la crepi facile. Agora se tu pega um punhado, é mais difícil, isto é, quando você tem só uma vara na mão, é fácil de quebrar ela. Mas pega um punhado para te ver como você te dificulta muito mais. Isso significa dizer o quê? Quando nós sabemos usar a força da união, nós nos defendemos muito mais. E esse é o objetivo, por exemplo, de um sindicato, de uma associação, de nos ajudar. E ultimamente dá a impressão que nós estamos sendo ensinados a viver cada vez mais de forma individual. sim. E quanto mais individual, mais nos fragilizamos. E aí aquela classe dominante nos domina do jeito como eles bem entendem. Dividir para conquistar. Exatamente. E dizer assim que das mãos de quem oferece flores, sempre sobra um pouco de perfume. Muito bem. Senhores, muito obrigado. Um feliz dia do caminhoneiro, um feliz dia do motorista. Um abraço a todos os associados, a todos os sindicalizados que estão nas suas associações. A Conecta Mais fica feliz com a palavra de vocês.